A doutora Raquel Galinatti está ao vivo com a gente aqui, ela que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia aqui do Estado de São Paulo, mas conhece muito bem esse tipo de causa, né, doutora? Não é de hoje que a senhora sabe como tratar uma mulher que é vítima de violência sexual. E sabe melhor ainda que muitas mulheres são desestimuladas a procurar a polícia inicialmente, a procurar a justiça, porque ficam com vergonha ou ficam com medo, talvez, de passar pelo que a Mariana Ferrer passou. Então, por isso que é importante a justiça dar continuidade a esse caso daqui para frente, tentando ouvir o juiz agora e o próprio advogado aí de defesa do cliente dele, o advogado do réu. Como que a senhora se manifestou, o que a senhora pensou inicialmente quando tomou conhecimento desse caso aqui, doutora? A senhora como delegada atuante que é e que sempre tratou de casos similares a este que estamos mostrando aqui. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Bora São Paulo, doutora. Bom dia, Joel. Bom dia, Maiara. Primeiramente, é uma sensação de indignação. É repugnante a forma como o advogado trata uma vítima numa audiência, em que o juiz deve zelar, sobretudo, pela dignidade da pessoa humana de todas as partes. Ali houve uma violação da dignidade da vítima. Por muito tempo se colocou a vítima num papel coadjuvante. E principalmente em crimes sexuais, se tenta menosprezar essa vítima, desclassificar essa vítima para que aquele criminoso fique em segundo plano. Coloca muita ênfase na vítima. Então, essa forma de tratamento, de humilhação da vítima, ela deve ser, sim, apurada, ela traz revolta. Você falou muito bem aí no programa, é uma espécie de vitimização secundária, em que a vítima é novamente colocada como vítima ali no sistema de justiça criminal por aqueles que deveriam apurar o caso e responsabilizar o criminoso. Essas hashtags que foram colocadas como estupro culposo, na realidade, na sentença, que tinha mais de 50 páginas, em momento nenhum houve essa colocação de estupro culposo. O que houve foi a não condenação por parte do juiz por falta de elementos que o convencessem da condenação. O Ministério Público, inclusive, pediu absolvição, alegando até erro de tipo, e que ele não teria o conhecimento da vulnerabilidade, no caso, do estado de vulnerabilidade que a vítima se encontrava por supostamente ter ingerido alguma substância entorpecente. Mas, de qualquer forma, tirando a parte do julgamento, do resultado final da sentença, o que causa indignação e revolta é esse tratamento, esse machismo institucional, estrutural contra a vítima. O que eu vi aí foi uma clara transferência de culpa para a vítima, para começar. E outra coisa, como a senhora bem colocou, nós não estamos discutindo aqui de jeito nenhum a decisão judicial. Porque a decisão do juiz ela é técnica. Ele analisa ali as provas da acusação, analisa os argumentos da defesa e chega a uma conclusão, né? Tecnicamente falando. Agora, o que está em discussão é o que o advogado fez contra a vítima. É o que a manifestação do advogado em relação a uma pessoa que merece, no mínimo, respeito. E o juiz não primeiro por ser nada melhor. para evitar isso. Além disso, e depois dessa discussão, da manifestação do advogado, o posicionamento ou a falta de posicionamento do juiz. Eu já acompanhei vários julgamentos, inclusive em um deles, me lembro bem, uma testemunha começou a achar demais. Falando, olha, eu acho. O juiz imediatamente parou, falou, você está aqui para falar o que você viu e não o que você está achando. Então o juiz ele tem esse dever de imediatamente interferir em qualquer manifestação, principalmente uma manifestação inaceitável como foi a manifestação do advogado de defesa do réu. Então, doutora, eu quero colocar novamente aqui a fala do advogado e, na sequência, vamos colocar novamente também a Mariana Ferrer se manifestando ali desesperada, apavorada. Primeiro, o advogado, por favor, pode colocar aqui no telão do Bora São Paulo. Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Respondeu, não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdesse o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses,
Eras uma desconhecida, hoje... Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação, a gente explora isso. Esse é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, a desgraça dos outros, manipular essa história de vítima. Doutora, tecnicamente falando, a senhora, além de delegada, conhece muito bem do trâmite judicial ali, dos trâmites judiciais. O que a senhora pensa de um advogado se manifestar desse jeito? Ele agiu próximo a um argumento técnico, utilizando alguma técnica ou não? Ou ele extrapolou, como a gente está entendendo aqui, extrapolou qualquer defesa técnica? Porque eu percebi ali que ele quis humilhar a vítima. Primeiramente é isso, ele colocou a vítima no chão, ele tentou colocar a vítima no chão, quando poderia ter ido, tecnicamente, uma outra estratégia de defesa, bem diferente da qual ele optou. Tanto que o caso criou uma proporção inimaginável. É uma manifestação, pelo que eu vi e ouvi, totalmente inescrupulosa e inaceitável, viu, doutora? Sim, houve uma completa violação da dignidade da pessoa humana, no caso, a vítima, com a omissão, com a conivência daqueles que deveriam se insurgir e proteger a vítima ali no sistema de justiça criminal. Então, realmente é inadmissível, causa revolta, é repugnante assistir essas cenas e essa estratégia do advogado que, em momento nenhum, a lei dá autoridade ou ressalva para que ele atue dessa forma numa audiência, principalmente no trato com uma vítima. Agora, doutora, na prática, o que representa um caso dele para dificultar o trabalho da senhora, aí na ponta como delegada de polícia, que recebe, por exemplo, muitas vítimas de estupro? A senhora acha que um caso como esse, se ficar como está hoje, pode desestimular que as vítimas procurem a defesa, que as vítimas procurem a polícia, procurem a justiça? O que a gente percebe que houve aí a sentença de acordo com o convencimento do juiz. Não cabe aqui criticar se a gente concorda ou não com a sentença do juiz. Mas eu percebi também que no decorrer das investigações do inquérito policial, o suposto autor foi indiciado. Também o primeiro promotor do caso também o denunciou. Então, houve sim um conjunto probatório e não se analisou somente a análise de vulnerabilidade ou não, o laudo de vulnerabilidade ou não. Houve sim uma análise completa para o indiciamento e também para a primeira denúncia. Mas isso atrapalha o trabalho dos delegados, que têm que acolher a vítima inicialmente? Né? O simples fato de mostrarmos o que estamos mostrando aqui, uma realidade que se deu em um tribunal, isso intimida que novas vítimas procurem a polícia, procurem a justiça? Com certeza, Joel. E esse é o papel primordial do delegado de polícia, ser o primeiro garantidor da legalidade da justiça, para que isso, de repente, não aconteça na fase de inquérito policial, um advogado violar dessa forma a dignidade da pessoa humana. Quando fazemos as investigações, a gente também colhe a termo tanto o depoimento da vítima, ou a gente faz o interrogatório do réu, e neste caso, assim, a postura, a obrigatoriedade da postura de coibir abusos dessa forma. Doutora, vamos colocar agora, por favor, o vídeo da Mariana Ferrer. O momento em que ela, de forma indignada, começa a se manifestar e sensibilizada também, os prantos começam a aparecer. Ela começa a chorar porque ela não sabe ali o que está acontecendo com ela. Puxa vida, eu estou em um ambiente em que deveria ser protegida e, de repente, estou sendo atacada. Acho que foi o que ela começou a sentir ali, por isso que começou a chorar desesperadamente. Vamos colocar, por favor, novamente o vídeo aqui. Só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Você pode ter certeza. Mariana, se você quiser se recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem Mas se tu quiser, eu suspendo. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Devia ter interrompido o advogado para não permitir que isso acontecesse, ô Mayara. Você, como mulher,
é claro, fica mais indignada ainda, né? Eu, como a doutora Raquel, acompanho o trabalho da doutora Raquel, né, da violência contra a mulher, de acolher essas mulheres. Doutora, como que a gente pode, nós, no papel de imprensa, de mulheres que trabalhamos na imprensa, a senhora, né, como uma mulher que trabalha na justiça, aí, podemos encorajar as mulheres a denunciarem casos de estupro quando aparece um caso como esse, como vimos o caso do Robinho também, em que a vítima foi desqualificada por várias razões, em que na sociedade a gente vê que a mulher é colocada como culpada porque está com foto de biquíni, ela é culpada porque ela se mostra nas redes sociais, ela é culpada porque bebeu, porque usou droga, porque não estava no seu juízo, né? Como que a gente pode encorajar as mulheres que estão nos ouvindo agora, que foram vítimas de uma violência, seja ela sexual, seja ela de qualquer tipo, como a gente pode encorajá-las a denunciar, a lutar contra isso frente a casos como esse, né? O que a senhora tem a dizer a quem está em casa hoje? O que a pessoa pode fazer, doutora Raquel? Eu parabenizo a TV Bandeirantes e principalmente vocês, Joel e Maiara. O que vocês estão fazendo agora? Mostrando de forma bem didática o absurdo, a violação que houve contra essa vítima numa audiência em que o sistema de justiça criminal deve haver para respeitar todos os polos ali, todas as partes. Então, por mais paradoxal que seja, quanto mais elucidarmos, mostrarmos e deixarmos aí à mostra o que ocorreu, o contrário que pensam, a gente vai enfraquecer e desencorajar aqueles que praticam crimes. Então, a imprensa tem um papel fundamental ao divulgar estes crimes. O que ocorreu aí, Raquel, eu vejo como um crime no meio da audiência em que houve a omissão de todos aqueles ali que participaram e a conivência. O máximo atitude que tiveram foi oferecer um copo de água à vítima. E outra coisa, a decisão técnica e final do juiz, ela independe do que esse cara disse, do que o advogado disse. Se ele não tivesse se manifestado da forma da qual se manifestou, o juiz tomaria a mesma decisão. Então, além de inaceitável, foi desproporcional e desnecessário também. Totalmente desnecessário o que esse advogado fez com a Mariana Ferrer. O que ele fez, não com a Mariana, mas com todas as mulheres que estão nos assistindo agora. Eu tenho certeza que você, mulher que está me assistindo agora, você comprou essa briga. Você se sentiu ali violada. Você se sentiu violada, mas dentro de si mesmo. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Então eu espero que daqui a alguns dias a gente volte a esse caso com alguma definição para que fique bem claro que isso não pode acontecer novamente, não só dentro do tribunal, mas fora do tribunal. A mulher tem que ser respeitada. A mulher brasileira que é vítima de violência, seja sexual, seja doméstica, a mulher que apanha, ela precisa de proteção e respeito. Doutora, eu queria agradecê-la imensamente pela entrevista de hoje. Espero contar novamente com a senhora aqui no Bora São Paulo e no Bora Brasil. E torcendo aqui por dias melhores, viu? Principalmente para a mulher brasileira. Um grande abraço, parabéns ao trabalho da senhora, viu, doutora? Eu que agradeço, parabéns a vocês pela matéria. Um ótimo dia.